saindo um pouco, né, da dinâmica aí de trabalho, para compartilhar um pensamento com vocês sobre uma das coisas que eu venho pensando ser uma das mais difíceis, né, de se fazer, que é se expressar. Mas quando eu digo se expressar, é se expressar de verdade, né? Porque a gente vive numa época onde a facilidade, a possibilidade de expressão é muito grande, porém a gente nem percebe, às vezes, que nem sempre o que a gente expressa ou o que a gente vê sendo expressado, de fato acaba sendo genuíno, né? Porque no processo podem acontecer diversas pressões aí, pressão social, pressão do mercado, que às vezes a gente nem percebe e muitas vezes a gente não está conseguindo se expressar, né? Falar ou fazer as coisas, tentando seguir uma coerência realmente com quem a gente o que a gente pensa e o que a gente quer deixar, né? E muitas vezes também a gente acaba consumindo, né, conteúdo de terceiros que nem sempre representa o que de fato aquela pessoa é. Muitas vezes ela está reproduzindo aquilo por conta da demanda, né? E o porquê, né, desse assunto ser tão importante? A gente vê, principalmente agora em datas comemorativas, né, final do ano, muitas vezes a gente ou outras pessoas próximas da gente, pessoas que a gente conhece ou que a gente não conhece, passam por vários, né, processos depressivos, com excesso ali de solidão, às vezes não tem com quem compartilhar, e muitas vezes isso não necessariamente tem a ver com o número de pessoas que estão ao redor, mas com o número de pessoas que de fato essa pessoa consegue se sentir conectado, né? Ou consegue se conectar de forma real. Muitas vezes a gente está acompanhado ali de pessoas, muitas vezes bem intencionadas, mas que de fato não consegue criar essa conexão genuína, né, a ponto de fazer nós mesmos ou outras pessoas saírem, né, desse estado de solidão, desse estado de vazio, né? E a gente vê, né, infelizmente, muitas vezes quadros podem evoluir aí, a pessoa até, infelizmente, está tirando até a sua própria vida. É uma coisa que a gente vê paralelamente, se cresce aí a era da informação, a era da conexão, né, que a gente vive, mas muitas vezes a gente vê muitas pessoas se sentindo tão desconectadas a ponto de chegar, né, a esse extremo. E é óbvio, né, que tem vários fatores para isso. Tem pessoas que realmente têm um quadro de depressão, é uma questão de saúde mesmo, tem que buscar, né, ajuda, tem que buscar auxílio, tem que buscar, né, todas as formas aí, científicas, né, inclusive, de estar se tratando isso. Mas nenhum de nós, né, está livre de repente não ter um diagnóstico desse e desenvolver isso, né? Porque nem sempre a tristeza ali, a desconexão, né, tá fielmente atrelado ali a um caso clínico. E eu tenho para mim, né, baseado nas minhas próprias experiências e observando, né, a experiência de algumas pessoas ao meu redor, que a questão da conexão é muito importante, da expressão. A gente tem que estar sempre tentando ao máximo expressar quem a gente é. É claro, tentar fazer isso para pessoas que a gente sabe que tem um interesse genuíno na gente, não só um interesse terceirizado ali, né, visando algum tipo de benefício, mas a gente sempre tem que estar tentando ser realmente quem a gente é. Parece uma coisa meio abstrata demais, mas se for parar para pensar, a gente tem que pensar quanto tempo ali do nosso dia, do nosso mês, a gente está sendo realmente quem a gente é e quanto tempo a gente gasta sendo projeções, né? A gente está sendo selfies, a gente está sendo personas que a gente constrói que não correspondem, né, quem a gente realmente é ou quem a gente realmente quer ser. Por que eu falo que eu acho que essa é uma das maiores dificuldades? Porque para ser ou produzir algo, né, quando eu digo produzir não na questão mercadológica, mas para expressar quem a gente é, deixar alguma coisa, né, de expressão, seja de forma material, concreta, ou seja na forma de diálogos ou de ações, de atitudes, tudo isso demanda uma questão de disciplina e demanda também uma constância que muitas vezes algumas pessoas acabam não conseguindo ter ou não acham motivos para ter. Porque tudo que é apresentado para a gente como recompensa por a gente ser produtivo ou para a gente se expressar, na maioria das vezes são coisas relacionadas a sucesso financeiro ou sucesso profissional ou uma inclusão em algum grupo social. Todas essas coisas têm sim a sua importância, mas para algumas pessoas, inclusive no meu caso, isso não é o suficiente para, de repente, haja um empenho, haja uma persistência mesmo em perseguir, em levantar todo dia e fazer o que a gente sabe que precisa ser feito. Porque na grande maioria das vezes,
todas aquelas coisas que a gente faz, que a gente sabe que é bom pra gente, nem sempre elas são acompanhadas ali de uma sensação de euforia, né? Muitas das coisas que a gente faz, que a gente persiste, são fruto ali do trabalho árduo, da consistência, do dia a dia, de acordar todo dia e fazer mais um pouco. Não é todo dia que a gente está alegre ou feliz, ou que a gente está inspirado, né, e tudo mais. E aí normalmente a gente vai buscar, né, essa inspiração, essa vontade de fazer as coisas em coisas externas, né, e não é, né, ruim que seja de todo, né. A gente vai buscar ali nas nossas referências, nas pessoas quem a gente gosta, ou a gente vai aproveitar ali uma onda de criatividade que veio, uma sensação boa e tudo mais. Ou até a gente vislumbra ali uma ascensão no trabalho, uma melhora ali na condição financeira, e isso acaba, né, impulsionando a gente a andar um pouco mais. Porém, vai chegar uma hora, né, e às vezes a gente evita falar sobre isso, que nada dessas coisas, essas coisas externas, elas vão ser o suficiente para nos fazer viver, né? A gente parar de sobreviver e só reagir às coisas e começar realmente a viver, a ter, né, a coragem de viver. E quando eu digo viver, consequentemente todas as coisas decorrentes a isso, a se expressar, a não desistir, né? A trilhar um caminho ali de autoconhecimento, de desenvolvimento, né? Que seja. E aí onde entra a questão da fé, né? No meu ver, sem querer, né, claro, contradizer ninguém, mas a fé tem um papel na vida das pessoas, aparentemente, né, na maioria das vezes, um caráter mais poético, um caráter muito subjetivo, né, pouco objetivo mesmo, pouco fundamentado, né, que vai refletir ali no dia a dia. Como se a gente entendesse ali que a fé é algo que substitui, né, os caminhos, vamos dizer, naturais de se resolver um problema. Por exemplo, até na questão da depressão, tem muita gente que fala assim, se você tem fé, você não vai ter depressão. Ou se você tem depressão porque você não tem fé, e vice-versa, né? A gente vê essa questão da fé sendo colocada praticamente como um tapa-buraco ali, um resolve tudo e na minha visão, pelo menos na fé que eu tenho, ela não se enquadra por aí. A fé, ela vai exceder, sim, né, todos os paradigmas que a gente possa pensar, mas ela não se dissocia desses paradigmas, ela é uma evolução desses paradigmas, né? É como se todos os recursos que a gente tem para resolver um problema ou simplesmente para viver, seja eles as amizades, a família, a medicina, a ciência, a tecnologia, enfim, todas as coisas que a gente tem nesse arcabouço, né, humano para conseguir sobreviver e produzir de alguma forma e se desenvolver, a fé ela se sobressai a todas elas, né? Mas ela não é antagônica a elas. Ela é, vamos dizer, a fonte de onde todas essas coisas vão começar a se ramificar. Porque, particularmente, eu penso que se a gente tem todas essas coisas, mas essas coisas não levam para lugar nenhum, em algum momento elas não vão ser suficientes, elas vão perder a energia, né? Então, para mim, a fé é como se ela fosse a fonte da energia por onde todas essas coisas elas vão começar a ter um sentido real. Seja a família, seja o trabalho, seja a produção, no meu caso artística, ou seja simplesmente a interação entre pessoas. Tudo isso é permeável e encontra, né, um ponto comum, uma fonte que eu acredito que seja Deus, né? Até mesmo porque, né, na questão de Jesus Cristo, ele sempre, né, nos orienta que a relação que a gente tem com ele, né, a relação que a gente tem com Deus, ela é através do nosso próximo, né? Vamos dizer, o laboratório para a nossa fé é no próximo. Então, vamos dizer que não faz muito sentido eu tentar uma conexão com ele através olhar para o teto, fechar os olhos e tudo mais, se eu não consigo ter uma interação real ali com quem está do meu lado, né? Então, acho que o desafio é esse, a gente encontrar o sentido, né, Deus, ou para quem não interpreta como Deus, mas no sentido, né, o amor ali que a gente precisa para viver, né, para suportar o dia a dia, né, através das relações reais,
sem máscaras, né? Sem a famosa hipocrisia. E é claro que isso é quase impossível de ser conseguido numa totalidade através de nós mesmos, né? Quando a gente observa, a gente olha para dentro de si mesmo, a gente percebe que a gente é cheio de falhas e cheio de limitações e que, vamos dizer, esse ideal é impossível de ser chegado através de nós mesmos, e às vezes é isso que bloqueia a gente, que dá medo na gente, que dá, vamos dizer, uma espécie de culpa na gente, que faz a gente se paralisar. E o que eu, assim, abraço com toda consciência, né, é a questão de tudo isso já ter sido pago. Não só as falhas decorrentes, né, mas a falha central mesmo, o desvio, né, que a gente já tem em nós mesmos, já está resolvido, já foi resolvido. Então isso traz uma tranquilidade para você lidar com os processos de falha e de aprendizado de uma ótica totalmente diferente. Por exemplo, eu gosto muito, né, de uma parábola que Jesus faz, eu acho que é mais ou menos assim. Havia um dono de um campo e ele havia distribuído talentos para os seus funcionários. Então, para um ele deu 5 talentos, moedas ali, para outro ele deu 3 talentos, para um ele deu 1 talento. Cada um de acordo com a sua capacidade e a sua forma de desenvolver. E aí esse dono se ausentou por um tempo e falou, produzam, né? Usem os talentos que eu dei para vocês para multiplicarem, para fazer bom uso, né? E aí depois de um tempo ele retornou e viu que aquele que ele tinha dado 5 talentos conseguiu multiplicar ali, se eu não me engano, para 10 talentos, né? Ele dobrou o que ele tinha ganhado. O outro também, ali, eu não vou lembrar certinho os números, mas foi algo de multiplicação também. Tinha 3 talentos, ficou com 6 talentos. Pegou os 3 talentos que tinha e produziu e fez, né, uma multiplicação daquilo que foi dado para ele. E aí ele chegou no último, que tinha 1 talento, e esse cara, né, ele enterrou o seu talento. E aí diz que esse dono do campo, né, que é uma representação de Deus ali, perguntou para esse cara, falou, por que você enterrou o seu talento? Aí ele falou assim, porque eu tive medo de você, porque me ensinaram que você é uma pessoa má, que usufrui daquilo que não produziu. Ou seja, ele não entendeu que o talento que ele tinha ganhado já tinha sido uma dádiva do cara, né, do dono do campo que deu para ele. Ele interpretou aquele talento como uma propriedade dele e ele falou, eu não vou fazer nada com isso, eu vou enterrar isso aqui, eu não quero, eu não vou viver, eu vou só passar pela vida, basicamente é isso que ele quis dizer. E aqui, obviamente, eu estou falando, né, no contexto cristão, né, no contexto bíblico, e muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu nem acredito em Deus, então isso para mim nem vale. Mas, às vezes você não acredita em Deus como ente, né, como uma personalidade, vamos dizer assim, mas você vive com medo de viver. Então, é como esse cara que enterrou o talento. Por algum motivo, você tem alguma coisa para passar, uma coisa que é única sua, que só você pode passar, e você decidiu esconder e não projetar isso para a vida, né? E não se expressar. Decidiu se agarrar com o seu potencial e não mostrar isso para ninguém, não participar da vida, né? Então, isso acaba nos ensinando uma espécie de medo que a gente precisa perder, né? A gente precisa deixar de lado essa culpa e esse medo de viver, e a gente precisa buscar ter interações reais, né? Interações fora das nossas máscaras que a gente se esconde por trás delas, que para isso, né, na minha opinião, e é o que eu vivo, né, eu só consigo fazer isso tendo em mente a fé que eu tenho em Deus, porque se não for por isso, né, se não for por esse meio, em algum momento eu vou acabar me perdendo no processo e vou transformar as coisas, né? Quando as coisas se tornam os fins, normalmente a gente se esquece e acaba passando por cima de tudo e de todos em prol de estar conseguindo essas coisas. Mas quando a gente entende as coisas como meio e o fim tem que ser algo muito mais elevado, a gente, apesar de errar aqui e ali, a gente tem sempre para onde olhar, né? A gente tem sempre o referencial que não nos deixa desistir, mesmo quando nós mesmos lutamos contra isso no processo. E é mais ou menos isso que eu queria trocar ideia com vocês, galera. Inclusive já produzo, né? Tem inclusive aqui um quadrinho
chamado Sobreviver, ainda tem alguns exemplares aqui físicos, também vou lançar digitalmente, e tem outros trabalhos que eu abordo bastante nessa questão da vida e tudo mais, não como uma visão de querer passar alguma coisa, como um sábio nem nada, mas como uma pessoa que vive. Eu acho que é isso. De um tempo pra cá eu estou tentando mostrar quem eu sou de fato, né? Não uma pessoa boazinha, uma pessoa que só acerta. Pelo contrário, eu erro tanto, mas que apesar disso eu fui contemplado aí com essa consciência, né? Que não, vamos dizer, não é mérito meu, mas que me hoje é real e que hoje é por onde, né, eu encontro diariamente, né, o sentido para a vida, né? E é onde me instiga também a tentar usar o meu tempo da melhor forma possível para tentar entregar algo de bom que seja genuíno, né, que não seja simplesmente ali uma demanda ou uma produção externa, né? E é isso, galera. Muito obrigado por ter ouvido, se é que você ouviu até o final, porque é um vídeo grande e tal. E, inclusive é um pouco contracultural, né? Hoje em dia todas as informações estão rápidas e estão, enfim, competindo uma com as outras, mas não me importa quantas pessoas vejam ou o impacto que isso vai gerar, né, nas pessoas, mas é só uma troca de ideia mesmo, para não deixar um pensamento ficar preso aqui. É mais interessante expor, e quem, né, porventura se sentir atraído por isso, muito obrigado. É um bônus, né? Mas é isso, galera, se expressem, tamo junto.